A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula sobre sítio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 13 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Verdadeira Identidade do Cristão. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual nós estamos estudando os valores do reino de Deus. E hoje estaremos encerrando a lição 13 e o trimestre, ao qual nós comentamos falando unicamente do Sermão do Monte. Antes de iniciarmos, meus amados irmãos, nós queremos deixar aqui para os irmãos que na descrição desse vídeo, nós, além dos testes que estamos disponibilizando ao longo do trimestre, na lição de número 13 exclusivamente está também disponibilizado um teste online. Mas qual o teste online? É o teste de revisão geral. A revisão geral do trimestre também está na descrição do vídeo, bem como o PDF para os irmãos que assim quiserem baixar o PDF e levar ele para aplicar em sua sala de aula. E nos próximos dias, provavelmente lá na quinta ou na sexta, ou seja, antes do domingo que os irmãos irão aplicar a aula ou o teste, estaremos também disponibilizando o gabarito. Amém? Então vamos lá iniciar a lição de número 13, a verdadeira identidade do cristão. O texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verdade prática. No reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Mateus, capítulo 7, dos versículos 21 ao versículo de número 27. Então vamos iniciar, meus amados irmãos, a nossa lição de número 13, a última deste trimestre. Vamos falar sobre a verdadeira identidade do cristão. Estamos chegando, como nós falamos, ao fim do trimestre e hoje nós vamos encerrar o Sermão do Monte com as palavras de Cristo que vai ser abordada nessa lição, a identidade do cristão, na verdade, a verdadeira identidade do cristão. Olha só, o título já nos traz uma sugestão bastante importante, que ele fala a verdadeira identidade do cristão, porque tem a falsa identidade do cristão. O irmão tem que sempre se ater a este contraste, irmão. Se o autor está colocando para a gente aqui a verdadeira, porque existe também a falsa. E nós falamos um pouco também disso na aula passada e vamos falar na lição de hoje. Por que nós temos que falar sobre essa verdadeira identidade do cristão? Porque é aquilo que Cristo nos ensinou e nos apregoou. A palavra de Deus nos fala que quando o homem se cai em si e se arrepende de seus pecados e se converte a Cristo, ele se torna uma nova criatura. Por quê? Porque ele nasceu de novo, assim como Cristo falou para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então o homem, quando nasce, ele agora passa a se identificar como Cristo, com Cristo, ou seja, ele passa a refletir Cristo em sua vida. Então, identidade de um cristão tem que ser parecida com Cristo. E Jesus, nessas últimas palavras aqui que nós vamos estudar no Sermão do Monte, para encerrarmos a lição deste trimestre, Jesus vem falar sobre essa fé só de palavras. Por que era uma fé só de palavras? Porque a gente vê, meus irmãos, no ensino de Jesus, como que era o ensinamento realizado pelos escribas e fariseus, ou seja, era apenas uma religião verbalista, que não tinha um relacionamento com Deus, mas estava preocupado apenas com a aparência. E Jesus vem agora, vai esclarecer que muitas pessoas podem se chamar ele de Senhor, Senhor, e podem viver como se fossem, observe, como se fossem verdadeiros cristãos, mas Jesus, meu irmão, não é o seu Senhor. Muitos podem usar o nome de Jesus aparentando servi-lo de verdade, mas tudo não passa de ilusão. Observe como Cristo está aqui nos alertando, mostrando que muitos podem se usar Senhor, Senhor, mas nem todo este que diz é verdadeiramente um discípulo de Cristo, é verdadeiramente uma pessoa identificada com Cristo, meu irmão. Então, meu irmão, para entrar no reino dos céus, tem que reconhecer Jesus como Senhor.
tem que reconhecer, porque aquele que não reconhece que Jesus Cristo veio em carne e é Senhor, é filho do maldito, é filho, negou a fé, é um apóstata, meu irmão. Por isso o apóstolo João, quando escreve suas epístolas, ele fala sobre isso. Esse espírito não vem de Deus, porque aquela pessoa que não confessar que Cristo veio em carne e é Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, meu irmão, Deus não tem parte com ele, meu irmão. Então, nessas palavras de Cristo aqui, quando ele vem trazendo essa condenação dos seus falsos seguidores, porque observe que Cristo está condenando os falsos seguidores, aquelas pessoas que seguiam a Cristo, que faziam a obra, que estavam dentro do círculo cristão, mas não eram verdadeiros cristãos, meu irmão, não eram. E existem pessoas sim, meu irmão, que lê a Bíblia, ele fala sobre Cristo, mas não é um verdadeiro cristão, porque precisa nascer de novo. E aí eu bato novamente naquela tecla que sempre nós batemos, nós formamos o canal EBD Fácil e Motivadora, conforme foi ensinado pelo saudoso pastor Antônio Gilberto, que sempre falou: as igrejas hoje estão perdendo muito porque deixam de pregar a palavra. Não existe mensagem evangelística mais. Os cultos de domingo, meu irmão, tem que ser culto exclusivamente evangelístico. A mensagem tem que ser para o pecador. Aí indagaram o pastor Antônio Gilberto, mas se não tiver nenhum crente? Ele fala, mesmo assim, tem que ser uma mensagem evangelística, porque ali tem pessoas que professam ser cristão, que seguem a Cristo, mas estão distantes de Cristo, não o servem, nem o adoram como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e precisa ouvir para se converter de seus maus caminhos, porque está dentro da igreja. Então nós devemos, meu irmão, entender que quando Cristo está falando essa expressão Senhor, Senhor, Ele está falando isso, que muitas pessoas aparentam ser cristãos, aparentam se identificar com Cristo, mas não são verdadeiros cristãos, não são verdadeiros servos de Deus. O tópico segundo do primeiro tópico vai falar sobre os milagres não transformam o caráter. Observe que esse tópico é bastante interessante porque está dando prosseguimento ao que foi lido na leitura bíblica em classe, meu irmão. Que vai chegar naquele dia e muitos vão chegar e dizer, mas Senhor, Senhor, em teu nome, Senhor, profetizamos. Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. E o autor vai trazer isso bem claro, que os milagres não transformam o caráter. Porque naquele dia as pessoas vão chegar, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilha. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, porque eu não conheço vocês. Então, meu irmão, a identificação do verdadeiro cristão não está naquilo que ele faz, porque o que é exteriorizado pela pessoa, meu irmão, está mostrando ali o que ele é a capa. Mas quem conhece o interior, a intenção que está no coração é Cristo. É Cristo. E isso nós devemos ter em mente isso para entendermos, para nós não ficarmos impressionados com as coisas que venham a acontecer, porque coisas sobrenaturais podem acontecer, mas está sendo feita através de quem? A eficácia de quem? Será que é do homem? Será que é do diabo? Será que é de Deus? E Cristo vem mostrar isso, que muitas pessoas vão profetizar, vão expulsar demônio, vão fazer maravilhas, mas não tem parte com Cristo, porque são pessoas iníquas, pessoas que não professam a Cristo como Salvador, ou seja, estão à parte de Cristo, meu irmão. Estão à parte de Cristo, então não adianta, meu irmão, a pessoa profetizar, expulsar demônio ou fazer maravilhas e não ter o seu coração transformado, não ter sua vida voltada para Cristo, meu irmão. Então, meus amados irmãos, que possamos cada dia mais entender a palavra de Deus para compreender que o verdadeiro caráter não é demonstrado através de maravilhas, de milagres, de profecias, mas através de uma vida cristã que você vê e vê que aquela pessoa ali produz as virtudes do fruto do Espírito, porque a palavra de Deus fala que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, ou seja, pelos seus frutos conhecereis
a árvore. Então é pelo fruto que a pessoa produz. E como é que a gente identifica isso? É pelos frutos. Pelos frutos, se são frutos dignos de honra ou de desonra. Então, meu irmão, Cristo deu os alicerces, e nós falamos sobre isso em lições anteriores. Se você perdeu, você está convidado a ouvir a lição que nós falamos sobre sendo cauteloso nas opiniões. Falamos sobre esse julgamento que foi apregoado por Cristo. E Cristo veio para fazer a vontade do Pai. O autor aqui colocou como fazendo a vontade do Pai, porque é o texto que nós estamos estudando, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, dando prosseguimento aqui. O que Cristo está falando. Conforme está no versículo 21 de Mateus 7. Nem todo quem me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E fazer a vontade do Pai é o quê? É seguir irrestritamente aquilo que está preconizado nas Sagradas Escrituras. E Cristo está nos alertando para isso, que é fazer a vontade do Pai. Porque quando lemos os Evangelhos, percebemos bem claro isso, que Cristo sempre indagou e sempre falou isso. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Então, tudo que Cristo veio fazer aqui, meu irmão, não foi de sua própria cabeça, como homem encarnado que veio aqui à Terra cumprir aquilo que Deus tinha determinado. E é isto que ele veio fazer, veio para salvar, porque esse era o objetivo de Deus. E Deus, quando envia a Cristo, é com essa intenção, com esse objetivo de salvar todos. E Cristo veio para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai era esta, que Cristo fizesse unicamente a sua vontade e não a dele. Por isso Cristo foi guiado pelo Espírito Santo. O segundo tópico da lição, meu irmão, vai falar em quem estamos alicerçados, falando sobre o alicerce começa pelo ouvir. É Cristo dando prosseguimento nas palavras que nós estamos analisando aqui, que ele fala, né, que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, ou seja, o alicerce começa pelo ouvir. Ou seja, observe que Cristo, meu irmão, ele nos compara no aspecto figurativo a uma casa. Isso é bem claro quando nós lemos em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e atentar para a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, no sentido figurativo, é como se o crente fosse uma casa. E aonde está construída a nossa casa? E Cristo está falando sobre isso, que aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica está com um bom alicerce. Observe, meu irmão, tudo dentro disso aqui, desse tópico, vai falar sobre a importância do bom alicerce, a relevância do praticar. Que Cristo está falando que existia as pessoas que ouvem a palavra e tem a que ouve e a pratica, e tem as que ouvem e a que não praticam. Observe que a casa tem a mesma aparência. E o alicerce, onde fica, meu irmão? O alicerce ninguém vê. Mas as casas estão erguidas, estão de pé, levantadas. Enquanto o tempo está bom, ou seja, não tem dificuldade, não tem adversidade, não tem problemas, não tem circunstâncias que venham fazer com que a casa seja provada, ninguém vai perceber. Por quê? Porque o alicerce está escondido, ninguém está vendo, meu irmão. Observe como o Sermão do Monte se baseia sempre na intenção e na motivação do coração, que é aquilo que ninguém vê, não é aquilo que está na aparência, que está visível aos olhos humanos, mas aquilo que está no interior do ser humano, que é o que Deus vê. E a mesma coisa acontece aqui em quem estamos alicerçados. Se você está alicerçado em Cristo ou não, ninguém consegue visualizar isso, porque quem consegue visualizar é Deus. É Deus. Embora nós possamos muitas das vezes identificar através dos frutos. Por quê? Porque vai vir a adversidade, vai vir as circunstâncias contrárias, vai vir os problemas, e o que vai acontecer? Quem está alicerçado em Cristo permanece nele, mas quem não está alicerçado vai desmoronar. E às vezes a gente não entende por que essas coisas acontecem, porque você vê uma pessoa, pelos olhos humanos, a pessoa
Você olha e diz, oh, aquela pessoa é de oração, aquela pessoa é que lê a palavra, que estuda, que medita, que faz parte dos grupos, mas você não vê aonde ele ou ela está alicerçado. Porque quem está alicerçado em Cristo, meu irmão, ele está firme. Vai vir a dificuldade, vai vir a adversidade, vai vir as provações, ele vai permanecer em Cristo. Não vai olhar nem para o lado, nem para o outro, mas vai olhar para o alvo, meu irmão, porque o seu rumo, o seu objetivo é chegar no alvo, é alcançar o alvo que é Cristo. Mas como é que essa pessoa se firma? Como é que esse alicerce se firma? É quando ele começa a praticar a palavra de Deus. O que é praticar, meu irmão? Não é ficar apenas na teoria, como ficavam os fariseus e escribas. Por isso Cristo falava: vocês ouvem o que eles falam, vocês podem ouvir, mas vocês não ajam conforme eles fazem, porque eles falam, mas não praticam. É isso que Cristo está dizendo. Aquele que ouve as suas palavras e as não pratica é semelhante a um homem insensato, imprudente, é um tolo, que construiu sua casa na areia. Mas aqueles que ouvem as palavras e as praticam, Cristo assemelha ao homem que constrói sua casa na rocha, e quem é a rocha é Cristo. Cristo é a rocha, esse é o nosso alicerce, é Cristo. Então, irmão, que possamos entender e compreender que nós devemos estar em Cristo, que nós devemos estar alicerçados em Cristo. O terceiro e último tópico para nós encerrarmos o subsídio dessa lição vai falar sobre Jesus, a nossa verdadeira identidade. Aí vai falar de Jesus como nosso maior pregador. E com certeza Cristo é o exemplo de tudo, meu irmão. E para todos. Por quê? Porque ele foi o maior pregador. Mas observe que ele não buscou fama, não buscou reconhecimento, não buscou ser notado. Ele apenas fazia aquilo que incumbiu-nos de fazer, que é pregar a palavra. Mas hoje as pessoas estão deixando isso de lado. Por quê? Porque é melhor tentar agradar o outro. Observe que nós viemos a este mundo, meu irmão, não como diplomatas, para tentar fazer acordo com o mundo, com o pecador, mas viemos para pregoar o juízo e trazer a mensagem de Deus, o que Deus vai fazer para aqueles que o aceitarem e para aqueles que não aceitarem. Não é uma diplomacia, mas era para pregoar, para mostrar, para entregar a mensagem de Cristo. Então, meus irmãos, o crente não é diplomata para fazer acordo com o pecado ou com o pecador. Crente é anunciador. É um arauto de Deus na terra para pregar a palavra e mostrar o que se deve fazer para salvar-se do juízo vindouro que há de vir sobre a terra. Então Cristo não tinha essa preocupação de buscar a glória para si. Por isso as pessoas olhavam para Cristo e se admiravam com seu ensino, porque o ensino dele era diferente dos escribas e do fariseu, que era um ensinamento sem autoridade, era um ensinamento vazio, seco, que não produzia vida. Mas as palavras de Cristo, meu irmão, tocava o coração das pessoas, ia no íntimo, no escondido, onde ninguém vai, e fazia com que a pessoa refletisse. E não foi isso que aconteceu com o jovem rico? O jovem rico achava pela sua religiosidade, era um cristão, era um judeu verbalista, mas estava longe de Cristo. E ele foi para Cristo e indagou o Cristo: Mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Cristo fala: cumpre os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não adulteras, não mata. Observe que tudo que Cristo falou é o relacionamento que nós temos com as pessoas aqui na Terra. E o que se nós infringirmos algum desses nossos relacionamentos, esses mandamentos que a gente chama de horizontal, que aqui estamos lidando com os nossos pares, claramente as pessoas vão ver. Então aquela pessoa vivia um judaísmo, era um seguidor de Deus apenas de aparência, ou seja, buscava mostrar para as outras pessoas que ele era religioso. E Cristo entendia aquilo, percebeu isso naquele jovem rico. Mas quando Cristo vai, meu irmão, e toca no íntimo, no interior, que é onde ninguém vê, que é aí que está, meu irmão, a essência do crente, que é idêntico com Cristo, que se identifica com Cristo, que o seu
exterior, meu irmão, é limpo. Por isso a palavra de Deus não fala: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E quem vê isso é Deus. E Cristo vê o interior daquele homem, vê que está sujo, necessitando de restauração, precisando de uma palavra para que toque nele e ele venha e caia em si e se arrependa dos seus maus caminhos. E Cristo fala: mas te falta uma coisa. Falta uma coisa. Vende tudo que tem e dá aos pobres. O que Cristo está querendo dizer ali? Você é apegado à riqueza. Dentro de você, você é um idólatra. Por quê? Porque você não tem lugar, não tem espaço para Deus no seu ser, mas apenas na aparência. Era isso que Cristo estava dizendo aqui. Muitos naquele dia vão chegar e vão dizer: Senhor, Senhor, mas não fizemos isso, não fizemos aquilo, e aquilo outro. E Cristo vai dizer: eu não conheço vocês, porque vocês faziam na aparência. Eram os crentes de aparência, que fazem apenas para mostrar para os outros que tem aquilo em sua vida, mas verdadeiramente não tem. É como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Se fizer tudo isso, se disser para esse monte de transporte daqui vai para lá, e não tiver amor, é como nada. Você pode profetizar, meu irmão, fazer o que for, mas se não tiver amor, porque a base do cristianismo é amor, e o cumprimento de toda a lei de Cristo é o amor. Então as pessoas entendiam essa autoridade que vinha de Cristo, porque elas se sentiam sensibilizadas, se sentiam tocadas pelas palavras de Jesus. Não apenas ficavam ouvindo as palavras teóricas, não, porque o ensinamento verdadeiro que traz mudança é aquele que faz a pessoa refletir e venha praticar aquilo que ele está ouvindo, está aprendendo, ou seja, não é viver apenas na teoria. Por isso nós falamos que o ensino ele deve ser sim teórico, deve ser sim bíblico, mas também deve ser prático, meu irmão, deve ser teológico, teórico e prático. Na verdade, se a gente for fazer a divisão, deve ser bíblico, teológico e prático. Por quê? Porque tem que ter prática de vida. Se não tiver prática de vida, deixa de ser evangelho. Então, Cristo, meu irmão, estava nos apregoando e nos ensinando isso. Ele encerra o Sermão do Monte mostrando isso, que nós devemos buscar ser idênticos com o Pai, ou seja, buscar a perfeição, ser de vós perfeito como é perfeito vosso Pai que está no céu, ou seja, é buscar a cada dia mais brilhar, como o autor Provérbios fala, brilhando a cada dia mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, o dia perfeito é quanto para o crente? É quando Cristo vier buscar a sua igreja e transformar esse corpo corruptível, que é sujeito à incorruptibilidade, vai transformar ele ausente de corrupção, ausente dessas coisas que nos alcançam. Na verdade, né, o corpo corruptível que nós temos vai ser transformado e iremos ter um corpo incorruptível. E o corpo, meu irmão, que nós temos sujeito ao pecado vai ser ausente, ou seja, estaremos livres totalmente do pecado. Então, a nossa identidade com Cristo deve ser, meu irmão, feita. Sim, os homens vão ver, mas você não vai ter a intenção de querer mostrar que é uma coisa, porque isso já é o que nós estudamos ao longo deste trimestre. Mas é quando se faz com o coração inteiramente voltado para Cristo, meu irmão. Voltado para Cristo. E quando se faz isso voltado para Cristo, pode ter certeza que você vai alcançar misericórdia de Deus. Porque isto é que a palavra nos fala. Estando alicerçado em Cristo, ninguém vai ver o alicerce, mas você estando alicerçado em Cristo, você certamente vai permanecer firme através da dificuldade que vai vir, as coisas que vão tentar tirar você da presença de Deus, mas você vai continuar caminhando e glorificando a Deus nesta terra, porque nós devemos exalar o bom perfume de Deus. E esse perfume, meu irmão, ele traz tanta salvação para os que são salvos, mas condenação para aqueles que estão perdidos, porque o bom cheiro exala. Para uns, perdição e para outros, salvação. Mas o que nós temos que ter é o bom perfume de Deus, de Cristo em nossa vida. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando esta lição e encerrando o trimestre, comentando a lição de número 3, a verdadeira identidade do cristão. Não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos
o teste da lição e temos a revisão geral do trimestre. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo, de compartilhar. E você que chegou até aqui, me gostou, se inscreva em nosso canal, nos abençoe com a sua inscrição. Que Deus possa abençoar os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.